Em 2 Samuel, no capítulo 9, o verso 8. Lembrando, irmãos, no dia 20, o outro fim de semana, nós faremos no domingo uma ação solidária, lá em Itajá. Eu gostaria que os irmãos daqui estivessem apoiando esse projeto, amém? Quem já separou as suas roupas para doação, erga a mão e dá um glória. Amém, glória a Deus. Tem bastante gente que ainda não separou. Separa, irmão. Por que eu estou dizendo para separar? Não é juntar tudo dentro de um saco lá e trazer, não. Teve gente que trouxe roupa aí, mas jogou em cima de uma carriola velha ali, ó. Eu já ia jogando tudo pro lixo. Traz separadinho, roupa de homem, roupa de mulher, né? Calçado de homem, calçado de mulher, roupa de criança. Procura a Lucineide, que está responsável aí, juntamente a Janaína ajudando, a Diva e o Lazinho. A Denise hoje foi para Itajá, juntamente com a Claudiane. Então, traga, irmãos, organize lá. Como eu disse na quarta-feira, todos nós temos roupas, calçado que não usamos, né? Aquelas roupas que às vezes a gente olha e fala, não, tem 2 anos já. Mas nós olhamos e falamos, eu tenho fé que eu vou emagrecer e vou vestir ela ainda, né? Já saiu até de moda, dá embora, irmão. Quando você emagrecer, Deus vai dar outra, viu? Não estava querendo dizer que você não ia emagrecer. Estou dizendo que quando você emagrecer, Deus te dá outra, amém? Doa. Desocupe lugar lá do ano e fala, Senhor, ó, tá vazio. O Senhor preenche lugar vazio, manda aí. Amém? Separa lá a roupa de cama também. Quem tiver cobertor, nós vamos fazer uma festa especial ali. Doação de roupas, cortes de cabelo, manicure, pedicure, brinquedo para as crianças, né? Aferição de pressão, diabetes, fisioterapeuta lá, né? Vai ser bênção, irmãos. Vamos abençoar aquele povo ali. Quem achou diz amém? 2 Samuel capítulo 9, apenas o verso 8. Eu vou ler e quero que a igreja repita. Diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Vamos todo mundo ler, vamos lá? Então senta glorificando ao Senhor. Irmãos, você observou nessa fala? Inclinou-se e disse: quem é teu servo, ou seja, quem sou eu, para tu teres olhado para um cão morto? Eu quero falar um pouco nessa noite, irmão, sobre autoestima. Esse versículo aqui, quem disse essa palavra? Os conhecedores da Bíblia, quem foi que disse essas palavras? Quem disse essas palavras? Meu Pai do céu, Jesus, esse povo é crente ou não é, será? Quem disse essas palavras? Não foi Jonas? Não foi Davi? Filho de Jonas ou Jonatas? É o filho de Jonatas. Parabéns, mas qual que é o nome dele? Diga comigo, Mefibosete. Bem forte, irmãos. Mefibosete. Esse homem estava com autoestima alta quando ele diz isso? Sim ou não? Quero falar sobre autoestima. O que é, irmãos, autoestima? Qualidade, preste atenção, qualidade de quem se valoriza. Autoestima é qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra
consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Então, se você for para o Google lá, ou o dicionário, e perguntar o que é autoestima, é isso que vai dizer. É qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser, e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Isso é autoconfiança. Isso é autoestima. Autoestima boa. Como está a sua autoestima? Você se valoriza da forma que você é? A autoestima, seja ela baixa ou alta, é opinião que cada pessoa tem de si. Não é a opinião dos outros, é a opinião que cada um tem de si. Cada um ou se valoriza ou não se valoriza. Então tem pessoas que têm autoestima lá em cima e tem pessoas que têm autoestima lá embaixo. Ou seja, tem pessoas que se valorizam, tem pessoas que não se valorizam. Uma pessoa com autoestima baixa, irmãos, presta atenção nisso, ela tem dificuldade em tudo. Uma pessoa com autoestima baixa, ela tem dificuldade em tudo. Tem dificuldade em tudo e não se mostra encorajado a realizar absolutamente nada. Então uma pessoa com autoestima baixa, ela não tem dificuldade em tudo. Não tem ânimo para fazer nada. Alguém chega e fala, vamos fazer tal coisa. A pessoa fala, opa, vamos, que bom, pode fazer assim. Ah, mas podia fazer isso também e tal. Aquela pessoa que tem disposição, que tem ânimo, que vê perspectiva de melhora, de dar certo, de conquistar ou algo do tipo. Agora, quando a pessoa está com a autoestima baixa, a pessoa fala, ah não, esse trem não vai dar certo não. Esse trem é difícil demais. Como você tem agido? Você tem se valorizado, tem a sua autoestima alta ou a sua autoestima baixa? Então uma pessoa que tem autoestima baixa, irmãos, ela não tem coragem de realizar nada, absolutamente nada relevante. Porque uns faz muito e outros não faz nada. Porque alguns têm força, ânimo, vigor, realizam os sonhos, os projetos, corre atrás, e outros não. Porque tem autoestima baixa. Aquela pessoa que não dá conta, se vitimiza. E aqui nós vemos um homem, Mefibosete. Um homem que estava com a sua autoestima extremamente destruída. Irmãos, olha o versículo 7. Quem está com a Bíblia aberta aí? Olha o versículo 7. E disse Davi. Davi era quem? Davi era o rei. Davi olha para ele e diz, olha, Mefibosete, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, seu pai. E olha aqui agora, irmãos, Davi olha para ele e diz, olha, Mefibosete, e te restituirei todas as suas terras que era de seu avô, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Mefibosete, irmãos, Davi manda chamar Mefibosete lá em Lodebar, um lugar feio, como se fosse uma favela, só de gente com dificuldade, humilde, passando necessidade, sofrimento. Davi manda chamar ele lá, entra perante o rei no seu palácio. O rei olha para ele e diz, olha, eu vou usar de beneficência para contigo, eu vou devolver as fazendas, sítios, tudo que Saul tinha, e você vai estar aqui comigo no palácio, se alimentando de contínuo comigo na mesa. Aí qual foi a resposta dele? Olha o verso 8. Ele olha e diz, então se inclinou e pergunta, quem é teu servo? Para tu lembrares de um cão morto como eu. E às vezes tem pessoas assim, irmãos,
Deus quer abençoar, Deus quer usar pessoas, Deus quer dar vitória. Mas ele está lá morto, sem ânimo, sem vigor, não se valoriza, não toma posse daquilo que Deus quer dar para ele, porque ele se encontra com autoestima baixo, derrubado, sem força, sem vigor, sem nada. Agora, quando a gente olha para Mefibosete, irmãos, ele foi um homem que sofreu muito. Ele foi um homem que sofreu muito quando ele tinha 5 anos de idade. Mataram o rei Saul, que era o seu avô. Ele foi morto, ou melhor, para ele não ser morto, ele se matou. Saul. Mataram Jonatas, o pai de Mefibosete. 5 anos tinha esse menino. Sai a ama dele, a babá dele, pega ele com 5 anos de idade para fugir. Porque acabaram de receber a notícia. E quando eles matavam o rei, eles iam e matavam toda a família para não sobrar ninguém. E a babá pega esse menino e foge. Deixa o menino cair e quebra os 2 pés de Mefibosete. Ele fica aleijado. Então olha aqui, irmãos, o quanto esse homem sofreu. Primeiro ele perde os seus pés. Ele tem que lidar, irmãos, com a morte do seu pai. Perdeu o pai, fica aleijado, perde o pai, perde o avô, que era um rei, é obrigado a sair do palácio onde ele vivia, e tinha todo o conforto do mundo, agora foi adotado por Maquir, teve que lidar com a perda de condição financeira, perdeu a condição de príncipe. Aí vai para Lodebar, viver como um plebeu. O que era uma pessoa plebeia na época? Era uma pessoa que não estava no alto escalão. Pessoa humilde, simples, pobre, que vive isolado. Então ele deixa de ser um príncipe e vai viver como um plebeu. Além de perder a condição de príncipe, ainda tem dificuldade de andar, porque ficou aleijado. Você consegue entender, irmãos, e ver comigo o quanto ele sofreu? E os traumas, as percas, tende a fazer com que as pessoas tenham autoestima baixa. Tende a fazer com que as pessoas se sentem humilhadas. Então esse moço, ele tinha tudo mesmo para ficar trancado, sem perspectiva, sem ânimo, sem vigor, porque foi um moço que sofreu muito. Teve percas em cima de percas, prejuízos em cima de prejuízos. Não é fácil você ser uma pessoa aleijada que depende dos outros. Não é fácil você perder seu pai e o seu avô, e tudo junto, irmãos, tudo junto. Fica aleijado, perde o pai, perde o avô, perde toda a família. E agora vai para um lugar totalmente fora da sua realidade. Eu não sei, irmãos, o que você tem passado, o que você tem enfrentado, que às vezes tem te deixado para baixo. Eu não sei os traumas que você tem enfrentado. Eu não sei o que é que machuca. Cada um de nós, irmãos, a maioria de nós tivemos vidas muito difíceis, percas, humilhações. Tínhamos tudo para dar errado. Só que alguns superam isso e avançam. Outros não, ficam presos. Como foi falado aqui, fica sem encorajamento, não consegue fazer nada, não consegue agir, não consegue se levantar.
Eu vejo, irmãos, na minha caminhada, uma coisa que Deus me deu graça, diante das percas, dificuldades que eu enfrentei na minha adolescência, Deus me deu graça, para que tudo aquilo que era de ruim, tudo aquilo que dava errado, e que dependia da circunstância, de pessoas, Deus sempre me deu graça. Eu olhava e dizia: olha, isso aí serve de lição para mim, eu vou fazer diferente. Isso para mim eu não quero. Um dos exemplos, eu olhava e via a miséria da minha família, irmãos. A família inteira não tinha um carro para andar. Eu falava: não, eu não aceito isso aí não, Deus, eu vou ser próspero. Famílias, como eu já disse várias vezes aqui, divórcio em cima de divórcios, famílias destruídas. E eu olhava e dizia: eu não quero isso aí para mim não. Eu quero casar, criar meus filhos, até que a morte separe. Então eu ia vendo situações difíceis, e eu olhava para aquilo e aquilo ali me feria, mas eu não ficava preso. Aquilo ali era força, era gás para mim avançar. E eu estava dizendo hoje, irmãos, nós estávamos almoçando e falando um pouco sobre isso hoje aqui. Eu sou da época, irmãos, que eu ia para a escola numa única classe, que eu era o único que tinha pais divorciados. O povo de hoje não sabe o que é bullying, não. Eu era constantemente zoado por duas coisas: porque eu tinha pais separados e porque eu era negro. Eu tinha que lidar com tudo isso. Só que foi crescendo, irmãos, uma força dentro de mim, e que eu dizia: se ele pode, eu também posso. Se alguma pessoa pode, eu também posso. E você quer ver, irmãos, na minha caminhada, é se uma pessoa falar para mim, e até hoje isso: ah, pastor, o senhor não consegue fazer isso. Pronto, era o que precisava. Porque agora eu vou fazer, para ter que provar que eu sou capaz. Primeiro, eu sou uma pessoa determinada. Problema me abate, eu fico caído igual a palmeira por um tempo, daqui a pouco eu me levanto e estou de pé em nome de Jesus. Que a palmeira é assim, irmãos. A palmeira, você planta ela e ela demora anos e anos, você olha e fala: ih, vai dar nada. Mas ela está crescendo para baixo. Palmeira busca águas profundas, raízes, ela vai enraizando. Aí você olha e fala: ih, não está crescendo não, não está desenvolvendo não. Porque a gente tem a mania de olhar com os olhos, e o que a gente vê, a gente quer falar que é. Só que aí depois que ela enraizou, se estruturou, aí ela começa a crescer para cima. Quando vem no deserto grandes, e ela sobrevive no deserto por isso, porque ela não precisa da água superficial, ela busca águas profundas. Quando vem uma grande tempestade, joga ela no chão. Quem passa olha e fala: ó, morreu, acabou. Passado alguns dias, irmãos, ela começa a se levantar e se posiciona de pé de novo. Quem não conhece, olha e fala: é o fim, acabou. Tem pessoas aqui que tem gente que olha e fala: ó, não deu conta, tá acabando, não vai dar conta, tá caído, foi derrubado. Mas vai passar alguns dias e você vai estar de pé, e as pessoas vão ter que olhar e dizer: ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Eu achei que estava morta, estava derrubado, tinha acabado, mas você vai estar de pé glorificando e exaltando a Deus, porque as tuas raízes são profundas, as suas raízes estão no Senhor teu Deus, quem te sustenta dia após dia. Então não deixe, irmãos, os problemas te deixar para baixo. Como eu disse, às vezes temos fases. É normal termos fases. Tem dia que nós estamos, olha, com aquele ânimo, aquele vigor, tudo que é área, você resolve, casamento, financeiro, mexe na casa, faxina, vai ali, faz. Tem dia que você não tem ânimo. Tem dia que você corre, tem dia que você anda, tem dia que às vezes gatinhamos. O importante é não parar.
Às vezes damos uma pausa. Muita luta, muito problema, muita aflição, angústia. E às vezes você fica até para baixo por alguns dias. Mas precisa ser só alguns dias. Olha para o teu irmão e diga para ele, tem que ser só alguns dias. Porque daqui a pouco você vai levantar e vai levantar mais forte. Não é alguém que fica deprimido, oprimido, vitimizando o tempo inteiro. E baseado no que temos falado até agora, irmãos, como podemos vencer a autoestima baixa? A pessoa que tem autoestima baixa. Não é autoestima, é baixa estima. O que podemos fazer? Eu quero dar 3 conselhos para você nessa noite. Baseado na palavra. Primeiro, compreenda. Repita comigo, compreenda. Que nossas limitações não definem quem somos. Irmãos, aqui nós vemos que este homem, Mefibosete, tinha uma grande limitação, ele era aleijado. E nós vemos que toda a dor e sofrimento dele faz ele se sentir um nada. Amém? Ele se compara a um cão morto, irmãos. Ele se sente um nada. Mas o nosso problema, irmãos, a nossa dor, seja lá o que for, não define quem nós somos. Primeira coisa que eu queria dizer, se ame do jeito que você é. Se valorize do jeito que você é. Tem pessoas que falam, eu não gosto de ser preto. Eu não gosto de ser branco demais. Eu não gosto do meu cabelo. Eu não gosto da minha barriga. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Irmãos, comece a se valorizar e adorar a Deus pela tua vida. Porque a Bíblia diz que você é imagem e semelhança de Deus. E não aceite ninguém dizer nada menos que isso. Não aceite. E uma coisa importante, irmãos, para que você seja aceito pelas pessoas, você precisa se amar primeiro. Você precisa se amar primeiro. Coisa maravilhosa, irmãos. Tem pessoas que a gente conhece, tem pessoas que a gente convive, que ela pode estar enfrentando o problema que for, a luta que for, a dificuldade que for, você encontra ela está feliz, está sorridente, está enfrentando um monte de problema que às vezes maior do que o seu, mas é aquela pessoa feliz, que se ama, valoriza a vida, valoriza o que tem, valoriza o trabalho. Se valorize. Se ame do jeito que você é. Não existe um padrão, esse é o padrão das pessoas felizes. Que mané padrão? Você é a imagem e semelhança de Deus, depende de você. Se a sua autoestima vai ser alta ou baixa, é você que vai dizer, eu me amo, eu sou uma bênção, eu sou a imagem de Deus. Se valorize. Independente do que você é. Independente da tua situação. Quando eu fazia hemodiálise, eu disse isso aqui uma vez para algumas pessoas. Tinha o seu Antônio, hoje ele foi embora para Fernandópolis, que morava no fundo da tapeçaria aqui, ó. Muita gente deve conhecer ele. Aquele homem, irmãos, ele era um instrumento de Deus naquela van para trazer alegria. Irmãos, ele fazia hemodiálise já há 6, 7 anos. O catéter não tinha lugar de pôr mais. Era colocado aqui o catéter nele. Enxergava 5%. Não podia fazer a fístula, que a fístula é onde tem mais facilidade, tranquilidade para fazer. Por quê? Coração fraquinho, não tinha força para bombear sangue. Diabetes alta. E como eu disse, só enxergava 5%. Um dia conversando, ele disse, pastor, sabe qual que é a minha tristeza? É não poder ver o rosto da minha esposa. Só vejo o vulto. É não poder ver o rostinho das minhas netas.
Isso foi em uma situação, a gente conversando. Mas ele, com todos esses problemas, irmãos, ele entrava na van, feliz, alegre, brincando. E falava: seu João, nós já passou na fazenda tal. Ó, eu peguei outro serviço, nós tem muita cerca para fazer semana que vem, hein? E brincando, e rindo, e dando risada. Feliz da vida. Ele era uma motivação. Feliz, independente de dor, sofrimento. Uma vez uma senhora veio, um pessoal de Campo Grande. O marido dela precisou fazer hemodiálise. Começaram a fazer aqui, que a filha dela era aqui. Uma mulher depressiva. Ela entra na van e vai indo, e nós conversa e brinca. Seu Antônio lá, o seu João. De repente essa mulher começou a chorar e disse: gente, eu estou numa depressão terrível e eu tenho saúde, eu tenho casa, eu tenho um salário bom, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho tudo. E fico fechada, amargurada, angustiada. Aí eu olho vocês aqui nessa situação terrível, dando risada, feliz da vida. Eu sou uma ingrata, eu tenho que criar vergonha na minha vida e parar de ser depressivo e valorizar o que eu tenho e caçar alguma coisa para mim fazer. Desse jeito, irmãos, ela chorando falou para nós. E é uma realidade. É igual às vezes eu falo: tá muito ruim sua vida. Vai dar um pulinho lá no hospital do câncer. Chega lá gente com o olho arrancado, mão. Vai na fila em Rio Preto. Toda vez que eu vou lá, eu agradeço a Deus por todo o sofrimento que eu estiver passando. E ver uma mãe com um filho numa cadeira de roda, tudo torto, não fala, aquela coisa esquisita. E eu olho: Deus, muito obrigado, Jesus, porque minhas filhas têm saúde perfeita. Então tem hora que a gente tem que voltar para trás para parar de ficar reclamando e dar mais valor em quem você é, o que Deus te fez na tua vida. Então, irmãos, primeiro, compreenda que as suas limitações não definem quem você é. A gente vê pessoas em cadeira de roda que faz mais coisa do que eu e você, que vive feliz. A gente conhece pessoas que têm algum defeito de nascença e que não deixa de ter autoestima baixa. Você entende, irmãos? Então não importa qual é a sua limitação. A sua limitação não define quem você é. Todos nós temos limitações. Todos nós temos algum tipo de dificuldade. Mas não deixe isso te limitar. Não deixe. A gente vê cegos que conta dinheiro, que anda e segue, faz sua vida sozinho. Tem uma vida normal sozinho. Mudos. Pessoas que foram amputados braços ou pernas, segue a vida sozinho. Se ama, se valoriza e entende que aquilo ali não é uma limitação para ele. Só é uma limitação, algo para a nossa vida quando aceitamos. Então, se você tem uma limitação, seja ela qual for, isso não te define. Você pode ser valorizado, ter autoestima baixa, fazer diferença. Me chama a atenção, irmãos, Dorcas. Ela chega num vilarejo. Naquela época, uma mulher não fazia nada. As mulheres não eram valorizadas. E aquela mulher, ela vê a necessidade das viúvas e começa a costurar, fazer túnicas, fazer roupas para aquelas viúvas. Naquela época, a limitação daquela mulher, ela tinha que ficar quieta, não podia fazer nada relevante. Mas não importa, ela viu uma necessidade, tinha autoestima alta e falou: não, eu vou fazer alguma coisa, eu sou útil, eu posso. E que nós possamos
dentro da nossa limitação, seja ela qual for, fazer o que for preciso às pessoas que estão à nossa volta, porque essa limitação não nos define. Deixa eu correr aqui. Segundo, entenda, irmãos, que é possível superar fracasso que nos travam. É possível, diga comigo, é possível. É possível superar fracassos. É possível. Como eu disse, não importa a vida dura que você teve, irmãos. Você foi humilhado, frustrado. É possível superar tudo isso e dar a volta por cima. Nós olha para Jacó, irmãos, ele engana seu irmão. Toma a primogenitura dele, faz tudo errado, mas ele na caminhada, ele ora, se arrepende, pede misericórdia, pede graça a Deus, para Deus dar a oportunidade de um dia ele poder voltar, retratar com o seu irmão. E esse homem supera aqueles erros, prospera, fica muito rico, volta e faz as pazes com o irmão. Seja qual for o problema que a gente tem enfrentado, qual o trauma, qual o prejuízo, você pode superar, irmãos. Supere o que te paralisou. Supere. Às vezes você fazia algo ou ajudava alguém por causa de algo que deu errado. Você parou. Não ajudo mais, não faço mais. Não, irmão, supera isso. Supera os fracassos, supera aquilo que não deu certo. Tem pessoas que profetizam para a sua vida, não, para mim é tudo mais difícil. Não, para mim eu não consigo nada. Pare de ser boca do diabo na sua vida. Você pode levantar, irmãos, fazer de novo, escrever uma nova história, recomeçar. O que é que tem te paralisado? Quais os fracassos que você viveu e que ainda te prende a avançar? Supere isso. Começa de novo. Supere isso, irmãos, em nome de Jesus. Deixa de ficar preso em traumas, em coisas que te põem para baixo. Supere isso em nome de Jesus. E por último, entenda, irmãos, que as boas oportunidades na vida, elas devem ser abraçadas. Boas oportunidades na vida devem ser abraçadas. Quantas oportunidades, preste atenção nisso, quantas oportunidades você já perdeu na vida? Quantas oportunidades passaram e nós ficamos com aquele medo? Eu vou, não vou, eu faço, não faço. E perdemos. O tempo todo Deus tem proporcionado oportunidades para a nossa vida. Abraça as boas oportunidades. Mefibosete estava aqui diante, irmãos, de uma grande oportunidade. Estava vivendo uma vida de miséria, de sofrimento, embora tinha muitos traumas. Mas o rei, irmãos, diga comigo, o rei. Pai, o rei mandou chamar ele. Chamou ele e diz: Mefibosete, eu vou devolver todas as terras que era do seu pai. E você, como um príncipe, que um príncipe mora no palácio, um príncipe desfruta de tudo que tem no palácio, você como um príncipe vai voltar e vai estar no palácio todos os dias comigo. Vai sentar na mesa todos os dias comigo. Agora há pouco ele era um derrotado. Alguém apenas traumatizado. Mas agora vem a oportunidade de ser restituído tudo aquilo que ele perdeu. E às vezes, irmãos, Deus nos dá a oportunidade. Deus nos dá uma nova chance. Deus nos dá a oportunidade de fazer diferente agora. Por que às vezes tem muitas pessoas que vão para o deserto? Várias vezes. Por que o povo caminhou, irmãos, 40 anos no deserto? Por
Porque Deus tira eles lá do Egito, preste atenção nisso, e eu já vou encerrar. Deus tira eles lá do Egito, põe no deserto, e agora diz: olha, vocês vão agora aprender a caminhar comigo no deserto. Vocês vão deixar os hábitos de Faraó. É uma nova história. Nessa caminhada vai ter crescimento, vai ter amadurecimento. Nessa caminhada eu vou preparar vocês para entrar na terra prometida e viver o novo. Só que quanto tempo eles precisou caminhar? Diga comigo, 40 anos. E eu pergunto, quanto tempo você precisa caminhar no deserto para aprender? Quanto tempo? Por que tem pessoas que ficam lá no deserto? Ah, pastor, mas o fulano ali parece que só deu uma passadinha rápida no deserto. Porque talvez ele aprendeu rápido. E às vezes tem alguns de nós que tem que ficar sendo levado. Vai para o deserto para ver se aprende. Ah, peraí, eu vou dar uma chance, ver se aprendeu. Não aprendeu, volta para lá. Assim como na escola, faz a prova, aprovado. Faz a prova, reprovado. Então volta, estudar tudo de novo, porque tem que passar na prova. E às vezes, irmãos, por um problema, uma frustração, perdemos a oportunidade. Só que aí daqui a pouco Deus misericordioso, Ele vem novamente com a oportunidade, assim como o Mefibosete. Só que não sabemos aproveitar a oportunidade. Não sabemos aproveitar uma segunda chance que Deus está nos dando. Casamentos que já foram destruídos uma vez, Deus restaurou. Só que aí tem pessoas que não estão valorizando a nova oportunidade. Pessoas que ficaram desempregadas, Deus deu uma nova oportunidade, mas só reclama, não está valorizando. Valorize, irmãos, as oportunidades. Valorize aquilo que Deus tem preparado para você. E vença a baixa estima. Vença, irmãos, compreendendo que nada pode te parar. Dor, perca, limitação física, isso não te impede, não. Isso depende de você decidir: eu vou ser grato, eu vou ser feliz, eu vou fazer diferença. Depende de você. Eu quero te convidar para se pôr de pé.